E aí, galera que curte Beto Alves, estamos aqui para mais um bate-pronto, para mais um vídeo. E é o que eu sempre digo, né? Se o que move o mundo são as perguntas e não as respostas, bora perguntar? Vamos questionar. E a pergunta de hoje é a seguinte: nesse dia 15, a pergunta de hoje: proclamação da República, desejo ou ocasião? E aí a gente, né, se remete aqui nesse momento a a um, a uma reflexão, né? E nesse dia 15 de novembro a gente está comemorando 130 anos da nossa república, né? Que é uma república nova, é uma república jovem, né? Porque a proclamação da república aconteceu em 15 de novembro de 1889. Ela foi proclamada pelo Exército Brasileiro. E aí, diferente dos nossos vizinhos aqui da América, né, que foram colonizados uma América espanhola, né, que foi colonizado pela Espanha, nós, após a nossa independência, a gente adotou um modelo monárquico, né, como já vínhamos adotando antes. Então, enquanto que os outros países da América se tornaram república, nós ficamos como a única monarquia da América. E aí a gente vê que só um bom tempo depois é que foi instalada a República no Brasil. Não que isso não fosse desejo, né? A luta pela instalação da República foi muito grande durante muito tempo, mas só naquele momento é que aconteceu. Por isso que o meu questionamento é esse. Em 1889, a proclamação da República feita pelo Exército foi realmente um desejo ou a ocasião que propiciou essa mudança de sistema de governo no Brasil, né? E por que o Exército? Né? O Exército que durante o período imperial todo, mais do período regencial em diante, ficou numa posição desprestigiada, né, no Brasil em função da Guarda Nacional, voltou da Guerra do Paraguai vitorioso e querendo, né, assumir o papel que lhe cabia dentro da estrutura de governo brasileiro e que na monarquia ele não estava conseguindo. Então, entendeu, né, e olhando até os seus vizinhos republicanos, o Exército Brasileiro entendeu que dentro de um modelo republicano ele poderia ocupar o espaço que ele julgava ser dele de fato. Né? Então a proclamação da República aconteceu de uma forma inusitada. Né? O povo brasileiro não estava nem esperando para que aquilo acontecesse e achou que aquilo era uma parada militar normal e, na verdade, era um grande marco histórico brasileiro que estava acontecendo. O jurista, jornalista Aristides Lobo, ele retrata muito bem esse momento quando ele diz o seguinte, que o povo assistiu a tudo bestializado. Bestializado por quê? Na mais completa ignorância do que estava acontecendo. Eles não sabiam, o povo brasileiro não estava entendendo o que estava acontecendo. Talvez por essas questões, né, da nossa república ainda ser muito jovem, a gente veja, de repente, países vizinhos a nós, né, dentro de mudanças, né, em processos políticos revolucionários, né, tomando posturas, se certo ou errado não é esse o fato, né, mas uma postura bem mais aguerrida, bem mais contundente na defesa daquilo que ele acredita. Né? Então, o Brasil ainda é muito jovem, a nossa república ainda é muito jovem, só 130 anos de república no Brasil. Né? E aí, se a gente for analisar, nós já tivemos 7 constituições. Né? Uma ainda no período imperial, que foi a primeira constituição que a gente teve, né? Após a independência, que foi a Carta Outorgada de 1824. Que nós começamos com uma Constituição imposta. Existe uma diferença aí na Constituição outorgada e na Constituição promulgada. A Constituição outorgada é aquela que é imposta. Um grupo de pessoas, né, realiza, né, monta a Carta Magna, né, a Carta Constitucional, e ela é apresentada. E dentro de uma promulgação feito todo um trabalho dentro de uma Assembleia Legislativa, votada, né, leis votadas e apreciadas pelo Legislativo, até que a Constituição seja promulgada. E a nossa primeira Constituição, ela foi uma carta outorgada.
né? E aí a gente vai ter, né, dentro dessas 7 cartas que a gente tem aí, uma alternância entre outorga e promulgação, né? A segunda Constituição que a gente teve, que aí foi a primeira Constituição republicana, em 1891, ela foi uma carta promulgada, ela foi uma carta realmente democrática, mas em 1834, né, a gente tem uma nova Constituição que também foi promulgada, que é uma Constituição, né, que tem um grande valor para o Brasil, de grandes conquistas, principalmente conquistas trabalhistas, mas ela veio depois de uma guerra civil, que foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Né? Então, Getúlio Vargas, né, abriu os trabalhos constitucionais e deu ao Brasil, em 1834, uma Constituição promulgada. Mas, em 1937, ele instalou no Brasil a ditadura do Estado Novo e outorgou uma Constituição. E essa Constituição de 1937, ela foi substituída em 1946 por uma outra promulgada logo após o fim da ditadura Vargas, né, o início da República Democrática Populista, que é a Constituição de 1946, que também foi desvirtuada durante o regime militar pelos atos institucionais, que em 1967 deu uma Constituição antidemocrática para o Brasil, que em 1969 se tornou mais radical ainda com o ato institucional número 5, que foi promulgado, foi editado, né, corrigindo aqui, em 1968, quando a ditadura se tornou mais ferrenha no Brasil. Né? E há quem diga por aí que o Brasil, para resolver os seus problemas, talvez precise da edição de um novo AI-5. Né? Isso aí é uma postura altamente problemática, porque joga por terra todo o nosso caráter democrático, né, e resolve, né, procura se resolver os nossos problemas através das vias autoritárias. Isso é muito sério, a gente não pode permitir que isso aconteça. E aí, em 1988, fim da ditadura militar, a gente tem a nossa Constituição Cidadã, que é a nossa Carta Federal, né, em vigência hoje, que a gente precisa lutar e defendê-la, porque é uma Constituição, a primeira Constituição que a gente tem no Brasil que realmente olha pelo lado social e olha o cidadão brasileiro. Né? Então, isso é, sim, o exercício republicano de fato, né? Democrático dentro da nossa estrutura, que é uma democracia representativa. Então, vamos lutar pela garantia dos nossos direitos. Né? A gente tem visto muitos direitos do cidadão brasileiro sendo jogado, né, de lado, sendo sepultado, e a gente não pode permitir que isso aconteça, porque isso é muito triste. Né? Isso é muito preocupante para a nossa realidade, para o nosso país, para a nossa sobrevivência. E aí, eu propositalmente estou com uma camisa, né, com o Mickey Mouse, e aí me faz lembrar um texto do Frei Beto, que ele faz uma comparação do Walt Disney ao capitalismo, e coloca o Mickey, né, como o cidadão de bem, né, trabalhador, né, como nós somos hoje designados no Brasil, homens de bem, homens que não são de bem. Quem são homens de bem ou cidadãos de bem? Como se só fosse de bem quem é homem, quem é branco, quem é cisnormativo, né, que não foge aos padrões pré-estabelecidos pelo Estado, né, que se forma ao nosso redor e que deve nos representar e não representar a si mesmo. Então, ele compara o Mickey ao cidadão de bem americano, né? Aquele que luta diariamente, que sai para o seu trabalho, mas que luta para ter o seu salário no final do mês, para ter uma garantia, a garantia do seu sustento. E quando, na verdade, a gente vê aqui no nosso país o cidadão de bem sendo cada vez mais oprimido. O cidadão de bem, aquele que trabalha. Tá? Esse cidadão de bem que é atribuído aí a quem se comporta dentro
do pré-estabelecido. Eu estou falando aquelas pessoas que são realmente batalhadoras do seu dia a dia, e essas pessoas que são aquelas que sustentam esse país estão vendo os seus direitos sendo relegados a planos, nem segundo, não falo nem a quais planos, né? E isso é muito preocupante. E a gente precisa ter consciência do nosso direito, a gente precisa lutar por ele, a gente precisa batalhar para que sejamos respeitados como cidadãos, né? Cidadãos unicamente, porque esse conceito cidadão de bem, né, dependendo da onde ele parte e em que categoria ele é avaliado para ser entendido como de bem ou não, né, isso aí é muito questionável. Então, nesse dia de hoje, que é o dia da proclamação da nossa República, eu convido você, meu seguidor, a pensar, a refletir e a questionar tudo isso que está ao nosso redor, né? E isso de fato com consciência, para a gente não ser levado aí pela enxurrada de colocações que são feitas, tanto de um lado ou de outro. É lógico que eu tenho o meu lado, né, a minha opção, a minha determinação política, ideológica, filosófica, mas que não vem ao caso nesse momento. O que eu quero refletir com você é o seguinte: até que ponto nós estamos deixando, né, a nossa república se esvair e deixar talvez de ser uma república democrática para ser uma república novamente antidemocrática, uma república autoritária. Então, o que aconteceu lá no passado, né, na proclamação da nossa república, foi um desejo de transformar o Brasil, de dar a república ao Brasil, ou foi uma ocasião, né, uma coisa momentânea, que naquele momento era interessante, que pode, de repente, vir a não ser mais, né? Então, a proclamação da nossa república, ela foi um desejo ou ela foi uma ocasião? Então, é essa a minha pergunta, é essa a pergunta que eu deixo para você, e vamos, então, questionar tudo ao nosso redor. Enfim, sacou?